Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 6 do tópico 7 de algoritmos e estruturas de dados. O assunto do tópico são os grafos, estrutura de dados importantíssima, e eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Nesse vídeo em especial, nós começaremos a falar sobre alguns outros problemas de percurso em grafo e, em particular agora, o problema de caminhos mínimos dentro de um grafo. Então pense o seguinte, imagine que você tem um mapa rodoviário, aí vem, né, claro, o primeiro exemplo que a gente pensa é o do Google Maps, o aplicativo do Google Maps, em que você tem, que desenvolveu esse aplicativo de mapa. Você é um desenvolvedor do Google Maps. Você tem registros com base em satélite, informações governamentais que te dão a distância entre cada par de cidades vizinhas. Isso já é uma informação registrada, fornecida para você, desenvolvedor. Então, você pode construir justamente uma relação aí de vizinhança entre essas cidades, conectando elas representando vértices e as arestas com os pesos associados a essa distância do deslocamento que seja o mais conveniente entre as duas cidades, por uma rodovia, por exemplo. Mas você não quer saber a distância somente entre uma cidade e a sua vizinha, você quer definir rotas de qualquer cidade de origem, por exemplo, Rio de Janeiro, até uma determinada outra cidade, por exemplo, São Paulo. Como então encontrar essa rota aqui, que o aplicativo do Google Maps nos mostra com tanta precisão? Como calcular isso? Como construir dentro de um grafo esse tipo de caminho? Vamos pensar antes, de discutir a solução em um outro problema muito mais associado à realidade do engenheiro de redes de comunicação, que é o papel de um roteador, esse dispositivo de rede fundamental. O roteador, o nome dele já diz, ele é um dispositivo que define rotas através da rede e, por isso, ele recebe, por exemplo, um pacote de dados com um determinado destino e ele tem que, justamente, através da rede, escolher qual é o caminho que ele deve encaminhar aquele pacote para que se chegue até o roteador de destino. Isso também, uma forma de se fazer isso, de se pensar como solucionar esse problema, tendo o roteador conhecimento da topologia da rede, a qual ele define, encontrar dentro daquela topologia o caminho mais curto no grafo. Então, vamos agora pensar de uma forma abstrata nesse problema, independente da aplicação em rede de comunicação, mapas rodoviários, por aí vai. A gente vai ter um grafo dirigido, ponderado, os pesos justamente são números reais associados ao conjunto das arestas, e aí eu tenho um determinado caminho dentro desse grafo, ou seja, uma sequência de vértices que eu percorro através das arestas que conectam dois vértices consecutivos, ou seja, do vértice V0 eu caminho até ao vértice V1 através da aresta que conecta V0 para V1, depois de V1 eu vou para o vértice V2 através da aresta que os conecta, até chegar no meu vértice de destino VK. O peso desse caminho é definido justamente pela soma dos pesos destas arestas. Então, todo caminho vai ter um peso global associado a ele. Muito bem, então, se eu consigo calcular o peso de qualquer caminho dentro do grafo, eu quero descobrir justamente para um determinado vértice de origem, V0, eu quero encontrar o caminho para um outro vértice, ou para todos os demais vértices do grafo que eu alcanço a partir de V0, mas que seja o de menor peso, ou seja, peso mínimo, cuja soma aqui seja a menor possível. Bem,
existe mais de um algoritmo para solucionar isso. Nós veremos aqui um dos mais tradicionais, um dos mais clássicos, que é o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra ele resolve o problema de caminhos mínimos para grafos ponderados com pesos não negativos. Por exemplo, para o problema de mapa rodoviário, em que a distância é um valor não negativo, positivo, a quilometragem que separa duas cidades, é possível utilizar. Num problema de rede de comunicação, em que, por exemplo, o custo associado entre cada um dos elementos de rede que fazem parte ali, pode ser a latência ou o inverso da capacidade de comunicação daquele enlace. Isso também pode ser adotado, pode ser utilizado o algoritmo de Dijkstra nesses cenários. Então, o princípio do algoritmo eu vou montar uma árvore de caminhos mínimos. Ela é uma árvore porque do vértice de origem que eu vou chamar aqui de fonte, eu vou tentar encontrar o caminho para todos os demais vértices que seja mínimo. E uma característica também do algoritmo é que ele é guloso, ou seja, ele encontra o caminho mínimo com uma abordagem em que cada iteração ele procura sempre o vértice mais próximo a ele. E é matematicamente provado que, apesar desta estratégia imediatista, digamos assim, em que eu olho só para o meu vértice vizinho mais de menor custo em cada interação, isso me leva à solução ótima global, a solução de menor caminho possível até o meu destino. Então vamos lá, esse aqui é o algoritmo. Eu primeiro assumo que os meus caminhos, eu vou montar uma estrutura de dados, uma matriz, uma tabela. Nós vamos ver também no exemplo da biblioteca que estamos construindo em C++, uma forma de fazer isso. Você tem que ter uma estrutura de dados que registra a distância da fonte para todos os demais vértices do grafo. E inicialmente essa distância da fonte para todos os demais vértices tem um valor absurdamente grande. Por exemplo, infinito. Você coloca, associa um valor que é o valor mais alto possível na sua representação. E aí você vai utilizar uma árvore de caminhos, S, ou uma estrutura de dados que permita justamente você depois reconstruir o caminho da fonte para os demais vértices. E daí ela, claro, se inicia vazia, e aí a partir da escolha de um vértice qualquer que não esteja ainda na árvore de caminhos, eu vou fazer um procedimento aqui que a gente vai chamar de relaxamento das arestas. Como é que funciona? Eu vou escolher então um vértice que ainda tem que ser verificado, que ainda não faz parte do meu caminho, mas que tem a menor estimativa de caminho até a fonte. Então, digamos assim, aqui é a minha escolha gulosa. Eu estou escolhendo o vértice mais próximo, da minha fonte. Aí, assim que eu escolho esse vértice, eu coloco ele dentro do meu caminho e vou para os seus vizinhos atualizar a sua estimativa de caminho. Na verdade, essa etapa B aqui do item do número 3 que é a etapa que a gente chama de relaxamento das arestas dos vértices adjacentes a 1. E eu repetirei essa etapa 3 até que eu tenha alcançado todos os vértices. Veja, é bem simples o algoritmo. 4 passos e basicamente a repetição aqui desse passo 3, em que eu olho para o vértice mais próximo e que ainda está fora da minha árvore de caminhos, adiciono esse vértice à minha árvore S e para os seus vizinhos atualizo a sua expectativa de caminho, a sua estimativa de caminho. Então está aqui um pseudocódigo para o algoritmo. Então imagina que
você recebe o grafo, recebe um label, um indicador, um identificador do vértice fonte, do vértice de origem. Como eu falei, você primeiro tem que ter uma estrutura de dados aqui, por exemplo, uma tabela, um mapa que associa para cada vértice a distância da fonte para ele, e inicialmente todos começam com um valor muito grande, infinito. Aí, logo após essa inicialização, você já define, claro, que a distância da fonte para ela mesma é 0. Aí colocamos numa outra estrutura de dados auxiliar todos os vértices do grafo e eu vou fazer um processo de repetição para ir de uma série de operações, claro, para em que vai se repetir enquanto essa relação de vértices a verificar não se esvazia. Muito bem. E aí eu vou olhando vértice a vértice, priorizando sempre aquele que está mais próximo do meu vértice do momento, do vértice em que eu estou avaliando naquele momento. Então eu escolho aqui o vértice V e verifico daí aqui na etapa abaixo aqui os seus adjacentes. Então ao remover o vértice V, eu estou de uma certa forma colocando ele dentro da minha árvore de caminhos. E aí eu olho para todos os seus vizinhos, que são os vértices aqui representados pela variável U, e verifico. Bem, se a distância atual da fonte até U é maior do que a distância de eu alcançar o vértice V, partindo da fonte, e caminhar pela aresta que conecta V até U, então significa que eu encontrei aqui nesta caminhada até V e de V para U um custo menor do que o custo atual do caminho atual que alcança U. Então a conclusão é que eu tenho que atualizar essa informação. Existe um caminho até U que é mais barato. Então aqui é a tal da etapa de relaxamento das arestas. E aí eu atualizo justamente com esse novo caminho que sai da fonte até V e de V vai até U pela aresta que os conecta para tabela para matriz de distâncias da fonte até U. E aí, para eu registrar esse caminho, a árvore de caminhos, eu posso usar uma estrutura de dados que mapeie quem são os antecessores de todos os meus vértices. Então, repare que aqui eu estou registrando então, que para eu chegar em U, eu tenho que antes passar por V. Então, o antecessor de U no caminho mínimo é V. E aí, a partir dessa relação, consigo depois reconstruir todos os caminhos. Mínimos, claro. Vamos ver num exemplo aqui, que essa figurinha aqui de grafo nos mostra. Imagine então que o meu vértice fonte é S. Então veja aqui está marcadas as distâncias da fonte para os demais vértices como infinita. E a distância do vértice S para ele mesmo continua é 0, afinal, né? Por razões óbvias aqui. Muito bem. Eu tenho esses pesos de arestas no grafo. O que vai acontecer? Eu vou verificar na etapa de relaxamento a distância se eu, saindo de S, caminho até T. Veja que se eu saio de S, que tem custo 0, e vou até T, eu somo esse custo 0 de distâncias até chegar do S, mais 10. Então, eu alcançaria o vértice T num custo mais barato do que infinito, obviamente, que é 10. Então, eu atualizo a distância de T para a fonte para 10, atualizo, usando o mesmo raciocínio, a distância de Y para a fonte, que passa a ser 5. Ao fazer essa atualização das distâncias, eu indico então que até o momento, o menor caminho para T e para Y passa antes por S. Por isso, S é definido como antecessor de T e de Y.
Agora, na próxima etapa, reparem que já está marcado aqui em cinza quem vai ser entre os 4 vértices ainda não checados o próximo, o vértice Y. Entre os 4, você sempre escolhe, né, entre os vértices ainda não verificados, você sempre escolhe aquele que está com a menor distância para a fonte. No caso aqui é o Y. Então, vamos analisar o Y. Repare agora que do Y eu alcanço o meu vértice T com um custo mais baixo ainda do que 10, como era anteriormente. Alcanço do Y, alcanço X com custo mais baixo do que era anteriormente, que era infinito. E do Z eu também alcanço através de Y com custo mais baixo. Então, eu atualizei as distâncias aqui, 8, 14 e 7. Marquei agora que Y antecede esses vértices. Então, veja que a gente mudou a relação aqui do caminho para alcançar T, por exemplo, de uma passada para outra. Então, para alcançar T, agora o melhor caminho é através logo antes, passar por Y, que eu vou ter o custo 8 ao invés de 10. E eu faço assim também com X e com Z. Próximo elemento, vejam, agora faltam 3 vértices para se verificar. Vou para o próximo de menor custo, que é o Z. Ao avaliar o vértice Z, eu verifico mais uma vez que alcanço X a um custo de 7 mais 6, que é 13, que é mais barato do que o custo 14 que havia anteriormente em X. Então, mais uma vez eu faço a atualização, indicando então que o antecessor de X, que antes era Y, é na verdade agora Z. A distância de X para a fonte atualiza-se para 13 e seguimos em frente agora com 2 vértices faltando, olhando para o vértice T de menor custo. Mas vejam, no vértice T de menor custo, eu alcançaria X a um custo ainda menor, porque até alcançando T eu estou com o custo 8. Se eu somar 1 aqui, que é o peso da aresta que liga T a X, eu chego em X com o custo 9. Então, mais uma vez, atualizamos o custo de X. Atualizamos a relação de antecedência. Então, quem antecede X, na verdade, é T agora. E só sobra agora o vértice X para verificar. Ao verificar o vértice X, nós não temos nenhuma outra mudança, porque de X eu caminhar até Z, eu teria um custo maior, né? 9 mais 4, 13 dá um custo maior do que o custo atual para alcançar Z, que é 7. Então, não fazemos mais nada, não há mais nenhum vértice a verificar, chegamos ao final do algoritmo. E veja que essas arestas achuradas são a árvore de caminhos e eu consigo ter essa informação, por exemplo, através de uma tabela de antecedência de cada vértice, que para um dado vértice diz quem é o seu antecedente. Recomendo muito que vocês abram depois os exemplos que estão no site no Visualgo, nesse link aqui, e brinquem à vontade com exemplos de grafos e o algoritmo de caminhos mínimos para entender melhor como que funciona o método de Dijkstra. Como é a complexidade? Se a gente olhar aqui para o pseudocódigo, a gente vai ver nessa etapa em roxo aqui o número de vezes que vamos contar a complexidade aqui em número de acessos aos vértices do grafo. Então veja aqui, para eu montar essa tabela de custos em relação à fonte, eu vou fazer isso no mínimo o número de vezes, na verdade exatamente o número de vértices que tem dentro do grafo. Aqui o laço de repetição também verde, né? O primeiro laço que está em verde aqui destacado, também vai ocorrer uma quantidade de vezes equivalente ao número de vértices, porque eu coloquei na estrutura todos os vértices do grafo e eu vou repetir a operação até esvaziá-lo. Então, vou ter aqui então cardinalidade do número de vértices, do conjunto de vértices,
Em azul eu tenho uma operação de busca nesse conjunto de vértices pelo de menor custo. Você tem uma estrutura de dados com o número que tem o tamanho igual ao número de vértices, pelo menos inicialmente tem, e vai ter que varrer toda ela, porque a princípio não há nenhuma ordenação nessa estrutura, para procurar o de menor custo. Então a gente já sabe que fazer uma operação dessa, né, de busca, encontrar um menor elemento num conjunto de elementos desordenados, ele vai ter também um custo linearmente proporcional ao tamanho dessa estrutura aqui, que no caso é, de novo, a cardinalidade do conjunto de vértices. E por fim aqui o laço mais interno, referente à operação de relaxamento das arestas, ele vai acontecer de forma proporcional ao grau de cada vértice. O grau de cada vértice é o número de arestas que partem dele, o número de vértices adjacentes a ele. Então, isso daqui, né, é um subconjunto dos vértices e que também vai interferir aí no número de acessos a esses vértices. Em termos de proporcionalidade, essa operação em azul ela é computacionalmente maior do que essa daqui, né? Porque o grau de um vértice é sempre uma quantidade que é menor do que o total de vértices que você tem. Então a gente pode considerar os termos maiores aqui e vai chegar à conclusão então que por conta dessa operação de procura do custo mínimo dentro de um laço que repete isso pelo número de vértices que você tem, você vai ter um custo computacional que é o quadrado do número de vértices do grafo. Dá para melhorar isso daqui se a gente usar aqui na operação de pesquisa pelo vértice de custo mínimo uma árvore de heap, um heap de mínimo aqui no caso, onde justamente a chave para organizar esse heap é o custo do vértice, de alcançar aquele vértice a partir da fonte, e aí o custo pode ser melhorado justamente para essa relação log linear aqui na soma dos vértices e das arestas. O termo das arestas aqui aparece justamente por causa do grau aqui, porque o grau de um vértice é proporcional ao número de arestas que o grafo possui. Muito bem, então esse é o algoritmo de Dijkstra, fundamental aí dentro das operações que a gente pode fazer em grafos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o algoritmo, um outro algoritmo também interessante, importante, que vai resolver outro problema agora, que é o problema da árvore geradora mínima. Isso é o assunto, é o próximo assunto, portanto, do próximo vídeo. A gente se vê lá então. Até mais.